Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco a respeito do ato adicional de 1834, a primeira grande modificação na nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, né? Por que ele foi instituído e quais as suas principais características é o que nós veremos agora. Bem, pessoal, o ato adicional de 1834 se insere num contexto maior, que é o contexto do período regencial. Se nós lembrarmos bem, no ano de 1831, Dom Pedro I, então imperador do Brasil, renunciou ao cargo de imperador e foi a Portugal lutar pelo trono com seu irmão Dom Miguel, para garantir, né, o trono português para sua filha Maria da Glória. Ele ficou em Portugal, assumiu o trono português depois de vencer as batalhas contra seu irmão Dom Miguel, e em Portugal assume o título de Dom Pedro IV, né, porque lá eles já tinham tido outros três imperadores chamados de Pedro. Mas, veja, ele vai, mas deixa o seu filho pequeno aqui, que tinha apenas 5 anos de idade, o famoso Pedrinho, Pedro de Alcântara, que no futuro vai ser o imperador Dom Pedro II. O que era que dizia a Constituição da monarquia de 1824? Dizia que, em caso de menoridade do imperador, abriria-se um período regencial em que pessoas seriam eleitas para comandar o Brasil, enquanto que o imperador não adquirisse a sua maioridade. Então, o período regencial foi um período em que pessoas que não eram imperadoras, né, ou seja, eram regentes, assumiram o poder esperando a maioridade de Dom Pedro II. Né, já que o pai dele deixou ele muito pequeno, com 5 anos, não tinha como ele governar o Brasil, a maioridade da Constituição era de 18 anos de idade. Então, isso foi estabelecido no que nós chamamos de contexto do período regencial. Né? O período regencial foi marcado por muitas disputas, principalmente entre os liberais e os conservadores. Os liberais defendiam basicamente que as províncias brasileiras deveriam ter muito mais autonomia em relação ao poder central, que ficava no Rio de Janeiro. Já os conservadores defendiam que o poder deveria ser concentrado no Rio de Janeiro, né? E, portanto, as províncias teriam muito menos autonomia. No primeiro momento, os liberais ganharam muito prestígio, muito poder, saíram na frente, né, nessa busca pela autonomia das províncias, e no ano de 1834 eles logram a assinatura do ato adicional de 1834, que foi a primeira grande modificação na Constituição Imperial de 1824. Né? Veja, o período regencial inicialmente foi uma regência trina provisória, 3 pessoas governando o Brasil. Depois passou a uma regência trina permanente, 3 pessoas governando o Brasil de maneira permanente. E aí veio o ato adicional de 1834, que uma das características foi justamente decretar que essa regência, que era trina, ou seja, governada por 3 pessoas, passaria a ser una. E os regentes unos seriam eleitos, né? O primeiro regente uno foi o padre Diogo Feijó, né, que tinha sido, por exemplo, ministro da Justiça. Né? Outra coisa que fez o ato adicional de 1834 foi a transformação do Rio de Janeiro em um município neutro. Ou seja, o Rio de Janeiro agora passaria a ser administrado diretamente pelo governo central e não seria mais a capital da província do Rio de Janeiro. Essa função passou a ser exercida pela cidade de Niterói. Então, Rio de Janeiro passou a ser capital do Império, município neutro, não tinha mais vinculação com a província do Rio de Janeiro, a capital dessa província passou a ser a cidade de Niterói. Né? Houve a suspensão do poder moderador, aquele poder que era exercido apenas pela figura do imperador e que o colocava acima de todos os outros poderes, né? Ele podia interferir em todos os outros poderes a depender da sua vontade, seja no executivo, que também não é exercido apenas pelo imperador, mas também por seus ministros, né? Mas o poder moderador era apenas pelo imperador, no judiciário, no legislativo, mas veja, como durante o período regencial não existe imperador, mas são regentes eleitos
pelo povo, claro, o voto era censitário, enfim, poucas pessoas votavam, mas eram pessoas eleitas, não fazia sentido a existência do poder moderador, ele foi suspenso. Houve a extinção do Conselho de Estado, que era um grupo de pessoas que aconselhavam o imperador. Se não existe imperador, não há necessidade desse Conselho de Estado. E aí tá, e agora a principal característica desse ato adicional de 1834 e que é o que mais costuma cair nas questões. Houve a criação das assembleias legislativas, né? Antes, o poder era todo concentrado nas mãos de uma pessoa, de um governador, né, em cada província, que era designado pelo imperador, e aí o ato adicional de 1834 cria as assembleias legislativas, né, com o objetivo de fazer com que cada província, as elites de cada província, criem leis próprias, né? Regulem, por exemplo, questão de impostos, regulem, por exemplo, questões ligadas à saúde, à educação local, ou seja, o ato adicional de 1834 representou, atenção, uma maior autonomia para as províncias. Esses grupos agora têm muito mais autonomia de mandar e desmandar em suas províncias, né? E justamente essa autonomia dada aos grupos de poderes locais fez com que surgisse, inclusive, ou pelo menos foi uma das causas, para que surgissem várias revoltas no Brasil inteiro. Né? Vocês podem notar que a maioria das grandes revoltas do período regencial aconteceram depois da assinatura do ato adicional de 1834. Né? Então, por exemplo, Cabanagem, Malês, Farroupilha foram revoltas que começaram em 1835. Né? No caso da Farroupilha, por exemplo, além dos impostos contra o charque, eles queriam mais autonomia, né, para a província do Rio Grande do Sul. E aí acabaram fazendo a independência do Rio Grande do Sul durante uns anos, depois a revolta foi acabada já durante o segundo reinado. Né? Nós tivemos também a Sabinada, a Balaiada, em 1837, ou seja, revoltas que aconteceram depois da assinatura do ato adicional de 1834. É mais ou menos o seguinte: antes da autonomia das províncias, todo o poder já era instituído nas mãos do imperador, nas mãos do governo central. Agora, então veja, não há por que brigar pelo poder muito internamente, já que tudo já vem definido pelo poder central. Agora, como existe a possibilidade de maior autonomia para as províncias, uma Assembleia Legislativa que pode criar leis locais, esses grupos locais vão começar a brigar pelo poder, querer mais autonomia, já que as coisas não estavam 100% estabelecidas pelo poder central como antes. Né? E essa briga pelo poder dessas elites locais vai provocar muitas revoltas pelo Brasil, e essa foi uma das principais consequências da instituição do ato adicional de 1834, que modificou a nossa primeira Constituição. Espero que, se você tiver entendido e chegado até aqui, curta o vídeo, comente e até a próxima. Bem, se você ficou até aqui, vamos fazer essa questão do Colégio Naval da Marinha sobre o assunto que nós acabamos de ver. A questão diz: a 12 de agosto de 1834, depois de longos debates na Assembleia Geral, foi promulgado o ato adicional à Constituição do Império, preparado por uma comissão especial liderada pelo deputado mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, que promoveria uma série de mudanças institucionais no país. Em relação ao ato adicional de 1834, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. Tratava-se de uma reforma constitucional comprometida com a total descentralização, reforçando a ideia federalista, caracterizado por uma maior autonomia das províncias, fato este evidenciado pela criação das assembleias legislativas municipais. Atenção, tem dois erros principais nesta alternativa. A primeira é dizer que foi uma reforma comprometida com a total descentralização do poder. E isso não é verdade. Por mais que haja, no ato adicional de 1834, a criação das assembleias legislativas provinciais, né, essa descentralização não era total, na medida em que o governador das províncias continuaria sendo indicado pelo poder central no Rio de Janeiro. E outra, a criação das assembleias foram provinciais e não municipais. Então a alternativa A está errada. Letra B. Foi um instrumento político típico de conciliação.
pois ao mesmo tempo que reforçava o federalismo, com a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, mantinha a centralização através da regência una. Essa alternativa B faz total sentido, né? Por quê? Se, por um lado, o ato adicional de 1834 agradou aos liberais, já que deu mais autonomia às províncias, inclusive com a criação de assembleias legislativas provinciais, por outro lado, não desagradou tanto os conservadores, na medida em que a centralização do poder continuaria agora, inclusive, na figura de uma só pessoa, que era o regente uno. O primeiro foi o padre Diogo Feijó. Inclusive, esse governo central, quem indicaria os governadores das províncias. Ou seja, ele tinha muito poder em suas mãos, era um governo ainda meio que centralizado, apesar dessa relativa descentralização promovida pela criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Então, a alternativa B é a alternativa correta. A C diz, caracterizou-se pelo estabelecimento de um município neutro, que seria a cidade do Rio de Janeiro, até aí tudo bem, pela extinção do Conselho de Estado, até aí tudo bem, reduto político do Partido Português, até aí tudo bem, e o último está errado, pela vitalicidade da Câmara e do Senado. A Câmara não era vitalícia, ou seja, os deputados não tinham seu mandato para sempre. Os senadores, sim. Então o erro é pequeno, mas essa daí também está errada. A letra D diz: ao estabelecer a autonomia política, administrativa e judiciária das províncias, através da criação de assembleias legislativas municipais, que não vou nem continuar, nós já sabemos que essas assembleias não eram municipais, também não deu autonomia judiciária, não. O poder jurídico continuou muito nas mãos do governo central. Letra E. Teve como prioridade reformar a Constituição de 1824, até aí tudo bem, estabelecendo regência una, até aí tudo bem, eleita pelas assembleias provinciais de todo o país. Isso está errado. O regente uno ele seria eleito pelo povo que podia votar no Brasil, e não pelas assembleias legislativas provinciais. E a criação do Conselho de Estado, pelo contrário, o Conselho de Estado foi extinto, cuja finalidade era auxiliar o regente em termos políticos. O Conselho de Estado tinha como função auxiliar o imperador. Já que o imperador não estava no poder, ele foi extinto. Então a alternativa E também não é a correta.